tarde a todos. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título A Fé Transporta Montanhas. E hoje nós iremos falar do poder da fé. Antes de iniciarmos, gostaria de passar para vocês qual é o significado da fé. Fé significa crer com convicção. É aquilo que nós acreditamos mesmo, que somos fervorosos na nossa crença, que defendemos a nossa crença, quando acreditamos piamente em algo ou alguém. Significa também ter confiança, plena confiança, lealdade e fidelidade a um ser. Partindo deste ponto de vista, fé é um sentimento de acreditar com convicção. Então, deste ponto de vista, a fé ela pode ser positiva e construtiva, como ela pode ser negativa e destrutiva. Tudo aquilo que nós acreditamos plenamente é fé. Tínhamos até então o conceito de que a fé era sempre voltada para o bem. Mas se a fé é um sentimento de crença com convicção, podemos também ter a fé negativa. Jesus disse: tudo o que pedires em oração com fé recebereis. Mateus capítulo 21, versículo 22 do Novo Testamento. Isso quer dizer que tudo aquilo que nós pedirmos, acreditando na possibilidade de acontecer, ou aquilo que nós acreditamos que está acontecendo, se nós acreditamos com fé, tanto podemos receber aquilo, o que for, o que acreditamos de forma positiva, e também aquilo que nós acreditamos que é negativo. Fé inabalável só é aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Encontramos esta frase de Kardec na folha de rosto do Evangelho segundo o Espiritismo e também neste capítulo 19. Isso quer dizer que nossa fé deve ser raciocinada. É deste ponto de vista da fé raciocinada que iremos abordar este assunto, a fé. O Espiritismo nos orienta que não basta crer, é preciso compreender. Não adianta nós crermos em alguma coisa que nós não compreendemos. É necessário nós compreendermos. Por isso Deus nos deu inteligência, a capacidade de raciocinar, a capacidade de analisar. E também nos esclarece que a nossa participação no fenômeno da cura, através da fé, é primordial. A maioria das pessoas que buscam um tratamento espiritual ou mesmo físico tem a falsa crença que o médium, o pastor ou o padre ou qualquer outra pessoa que se coloca para auxiliar pode curar a pessoa. Coloque então a cura, passa a responsabilidade para os outros. Mas a cura, ela depende da fé, do desejo, da sintonia e principalmente do paciente, da mudança do paciente. Então, depende da colaboração
da participação ativa do paciente. O Espiritismo não oferece cura. Na realidade, o Espiritismo fornece as ferramentas em forma de orientação, esclarecimento e transfusão de energia através dos passes. Na maioria não. Vocês podem pegar o Novo Testamento, que é de onde Kardec retirou alguns textos e é analisado por alguns espíritos e por Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, foi tudo retirado do Novo Testamento. Então, na maioria das curas descritas no Novo Testamento, Jesus diz ao paciente: vás e não tornes a pecar. Jesus nos ensina que a cura pode ser alcançada, mas para mantê-la depende de não continuarmos a cometer os mesmos erros. Isso depende da mudança do paciente, da reforma íntima. Se não houver mudança, vai atrair novas enfermidades. Quando Jesus diz: a tua fé te curou, Jesus estava claramente dizendo que não era ele, que não dependia só dele a cura, que dependia também do paciente. Nós já falamos aqui várias vezes na questão da sintonia, né, na questão da frequência, na questão da ressonância, né? Quando Jesus curava aquelas pessoas, eles na realidade tinham acessado frequências superiores com a sua fé, com a sua vontade, com o seu desejo. E quando alcançamos frequências superiores, todas as criaturas que estão naquela frequência naquele momento interagem conosco. Nós então interagimos com todos aqueles que estão na mesma frequência. Quando nós saímos de uma frequência e entramos em outra, sintonizamos com todas as criaturas que estão na mesma frequência. Isso tanto os encarnados quanto desencarnados. Se adentramos frequências superiores, nós recebemos uma carga de energias superiores. E essa carga de energia recebida pelo nosso espírito, por nós espírito e o nosso corpo, aciona em nós determinadas vibrações que alteram a química do nosso cérebro. E aí então essa energia vai metabolizar o nosso corpo, os nossos órgãos, realizando assim a cura. Tanto que não encontramos em nenhuma das passagens do Novo Testamento onde Jesus diz: eu te curei. Pelo contrário, Jesus afirma: a tua fé te curou. Jesus nos ensina com isso que a cura foi estabelecida através da vibração do paciente, que entrou em ressonância na mesma frequência nas quais Jesus se encontrava, e dessa forma operou-se a cura. Fica claro que é necessário a participação ativa do paciente. Quando não entramos na mesma frequência, não alcançamos os resultados. É muito simples a gente perceber isso. Quando nós paramos, nos recolhemos para fazer uma prece, que quando nós estamos às vezes passando por problemas difíceis e que nós nos ajoelhamos e fazemos aquele pedido, aquela prece que realmente brota do coração, nós nos comovemos.
às vezes choramos, às vezes nos arrepiamos inteirinha. Nesse momento, nós entramos numa frequência superior. Este é o momento de pedir, porque nesse momento nós receberemos com toda certeza a energia de todas aquelas criaturas que se encontram em frequências mais elevadas do que a nossa. Só que infelizmente nós não permanecemos por muito tempo lá. Porque espíritos enfermos que somos, basta acontecer qualquer coisinha que nos desagrada e pronto. Nós voltamos para a frequência a quais estamos habituados a viver. Os espíritos superiores vibram em altíssima frequência. Os inferiores em baixa. Por isso, a importância de escolhermos em quais frequências que queremos sintonizar. Nossos pensamentos, eu já falei isso aqui várias vezes, são como ondas de rádio que entram em contato e se associam a todas as mentes que estão pensando na mesma frequência. E aí, quando nós nos associamos a frequências elevadas, por que será que nós saímos de lá rapidinho? Porque a espiritualidade superior respeita o nosso livre-arbítrio, não nos segura. Quando nós passamos por alguma coisa que aciona em nós sentimentos negativos, como a raiva, né? Ou outros sentimentos, nós não conseguimos superar aquilo rápido. Por quê? Porque estamos em frequências inferiores. E os espíritos inferiores não nos respeitam. Não respeitam o nosso livre-arbítrio. E aí nos segura. Aí a gente pensa, nos segura como? Porque nós estamos impregnados da energia deles. E nós não conseguimos sair de lá. Isso é muito simples para a gente poder observar. Porque um espírito superior, quando eles chegam na nossa casa, eles tocam a campainha, eles batem palma, eles nos chamam pelo nome e só entram se houver permissão. Os espíritos inferiores invadem nossa casa como ladrões. E nós precisamos ter esse conhecimento para sermos capazes de lidar com eles. Quando eu digo nossa casa, eu estou dizendo da nossa casa física e da nossa casa mental, da nossa casa emocional. A partir do momento que eles entram na nossa casa física, é um passo para que eles dominem a nossa casa mental e a nossa casa espiritual. Precisamos estar sempre vigilantes, como Jesus nos ensinou. Vigiai e orai. Não é para vigiar o vizinho, não. É para vigiar nós mesmos. O que nós estamos pensando? O que nós estamos sentindo? O Luiz, numa das palestras que ele fez aqui, ele ensinou a todos o exercício de dominar os nossos pensamentos. Todo atendimento fraterno que eu passo o exercício de dominar o pensamento. Toda primeira aula do ERG, eu passo o exercício de dominar o pensamento. Mas daí, a colocar em prática, já é a decisão de cada um. Se vocês levassem em conta a importância disso, vocês podem ter certeza que vocês todos, nós todos, não vocês, nós
nós todos teríamos uma vida muito mais leve, um olhar para o outro de muito mais compaixão, um olhar para o outro, olhando o outro mesmo, como se fosse nós mesmos, como Jesus nos ensinou. Fazei ao outro o que gostaria que fizesse a ti mesmo. Então, quando a gente ouve muito alguém dizer que está passando por esse ou por aquele problema, porque alguém tem inveja. Isso é fé negativa. Nós precisamos prestar atenção que se nós acreditamos que alguém tem inveja de nós, é porque nós já nos sentimos superiores. Você já viu alguém dizer: ah, fulano tem muita inveja de mim, porque eu sou muito feio. Ou, fulano tem muita inveja de mim, porque eu sou um fracassado. Não. Quando a gente acha que alguém tem inveja da gente, é porque nos sentimos superiores. Isso é orgulho e vaidade. Quando nós desejamos mal a alguém, esse mal só vai alcançar aquela pessoa se essa pessoa estiver numa frequência negativa. Se ela estiver numa frequência positiva, não atinge. Da mesma forma, se o outro desejar mal para nós, só vai nos atingir se nós estivermos em frequência negativa. Nós podemos ser críticos no sentido de isso está bom, isso não está bom. Eu gosto disso, eu não gosto disso. Mas sem sentimento negativo. O sentimento é que impulsiona o pensamento a viajar a longas distâncias, pelo tempo e pelo espaço. Às vezes, quando a gente pensa que fulano tem inveja da gente, esse fulano nem está lembrando que a gente existe, sabe? Então, é muito importante esse trabalho de viver em alta frequência. Não precisa tirar meia hora, 1 hora, 15 minutos, se recolher e rezar. E sair dali e pronto, baixa a frequência. Procura viver o dia inteiro em estado de prece. Que nós não precisamos tirar nenhum minuto exclusivo para isso. Podemos viver 24 horas por dia em estado de prece. Aí, quando de repente nós damos uma derrapada e vem lá um sentimento negativo, a gente na hora interrompe. Nós temos essa capacidade de fazer isso. Leon Denis nos diz que todos nós temos um motor incomparável, que tira, todos nós tiramos pouco proveito dele, que é tudo isso que eu estou falando. Entretanto, para fazê-lo agir, basta 2 coisas: a fé e a vontade. E a cura, ela não está relacionada com nenhum amuleto. Se a gente acende uma vela, acreditando que acender uma vela vai resolver o problema, não é a vela que resolve o problema, é o nosso acreditar. Se nós usamos um amuleto e acreditamos que aquele amuleto vai fazer isso e aquilo, não é o amuleto, é o nosso acreditar, é o pensamento e o sentimento que nós colocamos naquele momento. A figa, o trevo de 4 folhas, a vela acesa, nada disso, absolutamente nada disso
tem energia, porque a energia é espiritual. A energia da cura é a energia espiritual. A energia do bem-estar, da felicidade, da alegria, são energias espirituais. Os amuletos não resolvem nada. Se nós acreditarmos, não precisamos de nada disso. Com vela ou sem vela, vamos conseguir alcançar aquilo que desejamos, como Jesus nos disse: tudo o que pedires, com fé recebereis. Tenha uma boa tarde a todos, e que todos tenham uma ótima semana, e fiquem em paz. Muito obrigada.